Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências. Falaremos sobre substâncias e misturas. Vocês gostam de bolo? Os ingredientes que compõem uma receita de bolo, eles são diferentes um do outro. Quando colocados em um liquidificador, eles são misturados e adquirem uma nova consistência e um novo sabor, pois são transformados em outro produto. Os ingredientes usados para fazer o bolo de chocolate apresentam substâncias em sua composição. O oxigênio que respiramos, a água pura e o ferro também são exemplos de substâncias. Estados dos materiais. As substâncias estão presentes nos materiais ao nosso redor e podem ser encontradas em diferentes estados. Os estados mais comuns são o sólido, o líquido e o gasoso. Os materiais que se encontram no estado sólido apresentam forma e volumes definidos, como os brinquedos de plástico. Os materiais que se encontram no estado líquido apresentam forma variada e volume constante. Veja que os sucos adquirem a forma dos recipientes em que estão. Os materiais que se encontram no estado gasoso não apresentam forma nem volumes definidos. O ar ocupa todo o espaço dos balões. De acordo com alguns fatores, como temperatura e pressão, uma mesma substância pode se apresentar em diferentes estados. Observe o exemplo do ferro. Na natureza, o ferro é encontrado no estado sólido, sendo chamado de minério de ferro. Para que possa ser moldado em diferentes objetos, o minério de ferro precisa ser derretido pela ação do calor, passando para o estado líquido. Depois que esfria, o ferro volta ao estado sólido no formato de objetos, como a panela de ferro. A água pode ser encontrada nos estados sólido, líquido ou gasoso. Em nosso cotidiano, também podemos observar as mudanças de estado quando a água é aquecida ou resfriada. O vapor de água adere às superfícies frias, como os vidros, resfriando-se e passando do estado gasoso para o líquido. Ao tomar um banho quente, é possível perceber que parte da água passa do estado líquido para o gasoso em razão de seu aquecimento. Para fazer gelo, colocamos água no congelador. Nesse caso, a água passa do estado líquido para o sólido. Quando colocamos gelo em uma bebida, ele ganha calor e acaba derretendo, passando do estado sólido para o líquido. Também podemos observar as mudanças de estados da água na natureza. Observe o esquema do ciclo da água. A água congelada no topo das montanhas derrete com o calor do sol, tornando-se líquida e formando rios. Com o calor do sol, a água no estado líquido dos rios e mares se aquece, transformando-se em vapor de água. O vapor de água, ou seja, a água no estado gasoso, sobe até as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais fria, formando as nuvens. As gotículas de água dentro das nuvens vão se juntando até que caem na forma de chuva, que pode ser infiltrada no solo e formar as águas subterrâneas, ou ainda cair diretamente sobre os rios e mares, recomeçando o ciclo. Crianças, vamos fazer um experimento para testar as mudanças do estado da água? Vocês irão precisar dos seguintes materiais: copo de vidro transparente, recipiente pequeno que caiba dentro do copo, prato descartável, água e massa de modelar. Como vocês irão fazer essa experiência? Coloque um pouco de água dentro do recipiente pequeno e deixe-o sobre o prato. Depois, vire o copo de vidro de boca para baixo e coloque-o sobre o recipiente em que está a água. Depois, vede a borda do copo de vidro com a massinha de modelar. Depois disso, vocês irão colocar esse experimento em um local em que receba a luz do sol e após algumas horas vocês irão observar o que aconteceu, registrando esses acontecimentos no livro para que em sala a gente possa discutir o que vocês puderam observar. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!